Queridos e caros alunos, aí mais um textinho, mais umas questões para a gente trabalhar. Outro texto, Johnny, outro texto, gente. Não tem para onde correr. Tem que ler com dedicação, cuidado, né? Atenção, ânimo e altivez, coragem, astúcia e perseverança. Vamos lá. O museu é considerado um instrumento de neutralização. Talvez o seja, de fato. Os objetos que nele, no museu, se encontram reunidos, trazem o testemunho de disputas sociais, de conflitos políticos e religiosos. Muitas obras antigas celebram vitórias militares e conquistas. A maior parte presta homenagem às potências dominantes, suas financiadoras. João, suas financiadoras, vamos ver, ó, muitas obras antigas celebram vitórias militares e conquistas. A maior parte presta homenagem às potências dominantes, financiadoras de vitórias militares e conquistas. Tudo bem? As obras modernas são, mais genericamente, animadas pelo espírito crítico. Elas protestam contra os fatos da realidade, os poderes, o estado das coisas. O museu reúne todas essas manifestações de sentido oposto. O museu expõe tudo junto em nome de um valor que se presume, se supõe, partilhado por elas, a qualidade artística. Não interessa o que a obra de arte represente, né? Do ponto de vista ideológico, político, histórico, né? O que faz que seja possível, não é? Conviverem é a qualidade artística. Isso é o que o texto está dizendo. Não é a opinião do Johnny aqui, não. Está aí no texto. Suas diferenças funcionais, suas divergências políticas são apagadas. A violência de que participavam ou que combatiam é esquecida. O museu parece, assim, desempenhar um papel de pacificação social. Reparem que isso que ele disse agora retoma o que tinha sido dito na primeira linha. Ele disse lá que é considerado um instrumento de neutralização. Agora ele disse, o museu parece assim desempenhar um papel de pacificação social. A guerra das imagens extingue-se na pacificação dos museus. Vai lá. Todos os objetos reunidos ali, no museu, nos museus, têm como princípio o fato de terem sido retirados de seu contexto. Desde então, dois pontos de vista concorrentes são possíveis. De acordo com o primeiro, ele vai agora falar quais são os dois pontos de vista. De acordo com o primeiro, o museu é por excelência o lugar de advento da arte enquanto tal, separada de seus pretextos, libertada de suas sugestões, né? É o lugar de arte. Para o segundo, e pela mesma razão, é um depósito de despojos. Por um lado, o museu facilita o acesso das obras a um status estético que as exalta, porque é um lugar de arte. Por outro, que é o segundo ponto de vista, as reduz a um destino igualmente estético, mas desta vez concebido como um estado letárgico, né? Parado, sonolento, quase morto, inerte. O segundo ponto de vista, que pensa o museu como depósito de despojos, de restos, não descarta que sejam objetos artísticos, mas parados, sem função. É o que o texto está dizendo. A colocação em museu foi descrita e denunciada frequentemente como uma desvitalização do simbólico, e a musealização progressiva dos objetos de uso como outros tantos escândalos sucessivos. Ainda seria preciso perguntar sobre a razão do escândalo. Para que haja escândalo, é necessário que tenha havido atentado ao sagrado. Diante de cada crítica escandalizada dirigida ao museu, seria interessante desvendar, revelar que valor foi previamente sacralizado. Quer dizer, para haver escândalo é necessário ferir o sagrado. Mas o que é sagrado? O que foi sacralizado? É isso que o texto está perguntando. A religião? A arte? A singularidade absoluta da obra? A revolta? A vida autêntica? A integridade do contexto original? Estranha inversão de perspectiva. Porque, simultaneamente, a crítica mais comum contra o museu apresenta-o como sendo ele próprio um órgão de sacralização.
O museu, por retirar as obras de sua origem, é realmente o lugar simbólico onde o trabalho de abstração assume seu caráter mais violento e mais ultrajante. Porém, esse trabalho de abstração e esse efeito de alienação operam em toda parte. É a ação do tempo, conjugada com nossa ilusão da presença mantida e da arte conservada. João, esse fim do texto é mais difícil, né? Sabe por que ele fica mais difícil? Porque ele nos mostra a inversão de perspectiva. Olha lá, ó. Simultaneamente, a crítica mais comum contra o museu apresenta-se como sendo ele próprio um órgão de sacralização. É no museu que as coisas se tornam sagradas. O museu, por retirar as obras de sua origem, é realmente o lugar simbólico onde o trabalho de abstração assume seu caráter mais violento e mais ultrajante. Porém, esse trabalho de abstração e esse efeito de alienação operam em toda parte. É a ação do tempo, conjugada com nossa ilusão da presença mantida e da arte conservada. João, que texto complicado. E é mais complicado ainda porque é o último dessa prova. Você já está cansado. Todo mundo já está cansado. Vamos ver as questões? Vamos lá. De acordo com o texto, o museu, enquanto, deixa eu pegar uma canetinha aqui para nós, de acordo com o texto, tem que estar no texto, gente. O museu, enquanto depósito de despojos, confere destaque às características estéticas das obras, uma vez que apaga seu contexto social de produção, que tem vários problemas. Esse uma vez que é conjunção causal. Será que a causa do que ele disse antes é o apagamento de seu contexto social de produção? Bobagem. Tem mais problema ainda. O museu, enquanto depósito de despojos, confere destaque às características estéticas das obras? Destaque não. O destaque à característica estética, artística das obras é relativo à primeira visão do museu como um lugar de arte e não um depósito de coisas. Então a A está muito ruim, vamos tirar a A fora. Não dá para ser A de jeito nenhum. O caráter antagônico dos museus pode ser expresso por dois pontos de vista. O da neutralização das obras modernas e o da evidenciação das lutas políticas nas obras antigas. O caráter antagônico dos museus pode ser expresso por dois pontos de vista. O que interpreta os museus como o lugar das artes, verdadeiramente, e outro que entende o museu apenas como depósito de despojos. Então não é nada disso do que ele falou. O que a gente leu foi outra coisa. João, você leu uma coisa que não está aí? Não, eu li o que está no texto, para dizer que a B está errada. A letra C. A crítica ao museu como lugar que desmistifica a arte traz em seu bojo, em seu centro, em seu núcleo, em seu cerne, uma contradição. Opa, essa aí está com cara de tá boa. Pois as acusações mais comuns lhe imputavam mais das vezes a sacralização das obras. Olha lá, ó. A crítica ao museu como um lugar que desmistifica. Mas peraí um pouquinho. Se é o lugar que desmistifica, ele próprio é o que mistifica, sacraliza, torna as obras sagradas? Eis a contradição. É essa aqui, gente. João, por que não podem ser as outras? Vamos ver. O contexto original das obras, restaurado pelos museus, não é restaurado coisa nenhuma, né? As obras são retiradas do seu contexto original. Não se restaura esse contexto original. As obras são retiradas de seu contexto original e postas no museu, né? Vamos ver, não oblitera, não esquece, não apaga as razões sociopolíticas que as engendraram, que as construíram, o que costuma ser motivo de crítica a estas instituições. Bobagem. A junção das mais diversas obras de arte evidencia os conflitos políticos que as motivaram. Que bobagem, não evidencia nada de conflito nenhum, que besteira, bobagem. E que opõe diferentes matrizes estéticas, de modo que a função pacificadora dos museus pode ser questionada, e isso é só um blá 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 sem fim. A única razoável, diante do que nós temos aí,
né, diante do que nós lemos, é a da alternativa C de casa. Legal? Vamos lá. Próxima. A violência de que participavam ou que combatiam é esquecida. O museu parece, assim, desempenhar um papel de pacificação social, no primeiro parágrafo. Perdão, gente. Deixa eu até beber uma aguinha aqui, né? Porque aqui está um gelo, rapaz, está um frio que você nem imagina. Vamos ver aqui, ó. Mantendo-se em linhas gerais o sentido original, caso a segunda frase seja subordinada à primeira, o período resultante será. E aí, gente? Vamos lá, ó. João, não entendi o comando. Olha lá, a violência de que participavam ou que combatiam é esquecida. O museu parece, assim, desempenhar um papel de pacificação social. Vamos ver qual é a relação, gente, entre os dois períodos. A violência de que participavam ou que combatiam é esquecida. O museu parece, assim, desempenhar um papel de pacificação social. Vamos ver, ó. Como a violência de que participavam ou que combatiam perdão, é esquecida, a ideia aqui, gente, ó, presta atenção. A ideia aqui, ó, por que a violência de que participavam é esquecida, esse como é causal. Será que a relação é de causa? Vamos ver, ó. A violência de que participavam ou que combatiam é esquecida. De maneira que o museu parece desempenhar um papel de pacificação social. De modo que, né, assim, desta maneira, deste modo, essa aqui, gente, essa aqui. João, eu quero saber por que não as outras. Vamos ver. A violência de que participavam ou que combatiam é esquecida. Portanto, gente, da ideia de conclusão em português. Portanto, é conjunção coordenativa conclusiva. A ideia não é de conclusão, não se trata de haver a conclusão de um processo iniciado anteriormente. É assim, de modo que blá, blá, blá. E não a conclusão de um processo iniciado anteriormente. O museu parece desempenhar um papel de pacificação social, uma vez que, gente, é conjunção causal. A relação não é de causa, uma causa que produz um efeito. Não é isso. Conquanto é conjunção concessiva. Equivale a embora, mesmo que, ainda que, apesar de que, não obstante, inobstante, malgrado, em que pese. A ideia não é de concessão, né, de compensação, nada disso. A melhor é tarararará, de modo que é a mais razoável aí, porque não temos causa, nem conclusão e nem concessão. Tá bom? Resposta à letra B de bola. Vamos seguindo. A próxima. De novo aquele formatinho que você já conhece. Atente para as afirmativas abaixo. Em presta homenagem às potências dominantes, o sinal indicativo de crase pode ser suprimido, excluindo-se também o artigo definido, sem prejuízo para a correção. João, não entendi. Ele mandou tirar o sinal de crase e tirar o artigo definido feminino plural que acompanha e determina potências dominantes. Vai, João, vai sobrar o que então? Só a preposição. Só a preposição. Presta homenagem a. Tirando o artigo, ele mandou tirar o artigo. É claro que vai sumir o sinal de crase. Então, moçada, essa aí, ó, vamos lá pegar uma canetinha aqui emprestada, essa aqui está certa. O acento em tem, no segundo parágrafo, é de caráter diferencial, em razão da semelhança com a forma singular tem, diferentemente do acento aplicado a porém, no terceiro parágrafo, devido à tonicidade da última sílaba terminada em em. Não precisa, nesse caso, gente, não precisa de que nós voltemos ao texto. Tem, no plural, tem um acento diferencial. Para distingui-lo, para distinguir esse tem da terceira pessoa do plural, eles têm, elas têm, vocês têm, os países têm,
com acento diferencial de pessoa, para diferenciar, por isso que é diferencial, da terceira do singular. Ela tem, ele tem, você tem, o país tem, sem acento. Então esse acento circunflexo é diferencial de pessoa. Diferentemente do acento aplicado a porém. É diferente mesmo, porém tem acento por ser oxítona terminada em "em". Oxítona terminada em "em". Para você lembrar, a regrinha das oxítonas, são acentuadas as oxítonas, palavras cuja sílaba mais fortemente pronunciada é a última. São acentuadas as oxítonas terminadas em a, e, o. A, e, o, seguidos ou não de s, em e ens. Porém, tem acento porque é oxítona terminada em "em". O 2 também está certo. Então, vamos ver. Um apenas não dá. 2 apenas não dá. 2 e 3 apenas não dá. 1 e 3 apenas. A 2 está certa, gente. Também não dá. Mesmo sem ler a 3, a resposta já é A. Mesmo sem ler a 3, a resposta já é A. Mas é claro, estamos aqui para estudar, vamos ler o item 3, a assertiva número 3. Os acentos nos termos excelência no segundo parágrafo e necessário no terceiro parágrafo devem-se à mesma razão. Excelência é paroxítona terminada em ditongo crescente. Necessário, paroxítona terminada em ditongo crescente. Portanto, a regra é a mesma, sim, senhor. Resposta, letra A. Vamos seguindo? A próxima, gente, vamos nessa. Suas financiadoras, no primeiro parágrafo, suas diferenças funcionais, no primeiro parágrafo, seu caráter mais violento, no terceiro parágrafo. Os pronomes dos trechos acima referem-se respectivamente a. Vamos fazer o seguinte, tem que voltar, não tem jeito. Olha lá, no primeiro parágrafo, suas financiadoras, primeiro parágrafo. Vamos ver, muitas obras antigas celebram vitórias militares e conquistas. A maior parte presta homenagem às potências dominantes, suas financiadoras. As financiadoras das vitórias militares e conquistas são as potências dominantes. Portanto, senhores, olha lá, nós vamos ter que escolher uma alternativa que tenha potências dominantes e não vitórias militares. Vamos riscar aqui então, eu volto depois. Aqui, vamos riscar a letra A, vamos riscar a letra B. Suas diferenças funcionais, no primeiro parágrafo. Uai, João, você vai voltar? Vou voltar. Vamos lá. Suas diferenças funcionais. Onde é que está isso? Aqui, volta um pouquinho. O museu reúne todas essas manifestações de sentido oposto. O museu expõe tudo junto em nome de um valor que se presume partilhado por elas, a qualidade artística. Suas diferenças funcionais são as diferenças funcionais das manifestações. O museu reúne todas essas manifestações. Suas diferenças funcionais são as diferenças funcionais das manifestações. Então, vamos ver. Potências dominantes, manifestações. Resposta, letra D. Seu caráter mais violento. João, você vai voltar para me mostrar? Vou mostrar, sim, senhor. Vamos ver aqui. É no último parágrafo agora. Deixa eu ver aqui. Aqui, O museu, aqui, gente, bem aqui assim, Olha lá, pegar uma canetinha aqui. Olha lá, O museu, por retirar as obras de sua origem, é realmente o lugar simbólico onde o trabalho de abstração assume seu caráter mais violento. É o caráter mais violento do trabalho de abstração. Portanto,
Portanto, agora acabou. Portanto, agora acabou. Aqui, ó. Potências dominantes, manifestações e trabalho de abstração. Resposta realmente letra D de doido. Bacana? João, dá muito trabalho voltar no texto. Dá. Fazer o quê? Vamos ver, ó. Vamos seguindo. Vamos seguindo. A próxima. A frase que não admite. A frase que não admite transposição para a voz passiva encontra-se em... João, sempre erra uma dessas. Vamos ver, ó. Ele quer que não admite, gente, transposição para a voz passiva. O acesso das obras a um status estético que as exalta. O acesso das obras a um status estético que as exalta. Um status estético exalta o... Peraí. O acesso das obras a um status estético que as exalta. Um status estético exalta as obras. As obras são exaltadas por um status estético. Essa pode ir para a passiva. Elas protestam contra os fatos da realidade. Já vou marcar essa. Por quê, João? Porque é o seguinte, gente, presta atenção. A voz passiva em português, a transposição de ativa para passiva só é possível com verbos transitivos diretos, ou no máximo diretos e indiretos. Aqui é protestar contra, ó. Esse aqui é verbo transitivo indireto. Impossível passar da ativa para a passiva quando o verbo da frase for transitivo indireto. Já é essa. Vamos ver as outras. Muitas obras antigas celebram vitórias militares e conquistas. Vitórias militares e conquistas são celebradas por muitas obras antigas. Essa, sem problema. O museu, por retirar as obras de sua origem. Olha lá, ó. O museu, por retirar as obras. As obras são retiradas pelo museu. A crítica mais comum contra o museu apresenta-o. A crítica apresenta o museu. O museu é apresentado pela crítica. João, mas aqui também tem a preposição contra. É crítica contra, gente. Agora, esse contra não se liga a verbo. Então, a crítica mais comum contra o museu apresenta-o. A crítica apresenta o museu. O museu é apresentado pela crítica. A única que não admite transposição para passiva é a da letra B de bola, em que o verbo é transitivo indireto. Bacana? Vamos lá. Seguindo. Essa questão, o meu comentário aqui na minha anotação foi ótimo e difícil. Ótimo e difícil. Por quê, Johnny? Vamos ver aí, gente. Vamos ver. Vamos procurar aqui qual é a razão para o que eu disse. Vamos lá. Na frase, diante de cada crítica escandalizada dirigida ao museu, seria interessante desvendar que valor foi previamente sacralizado. A oração sublinhada complementa o sentido de desvendar, né, gente? Complementa o sentido de desvendar. Deixa eu pegar uma canetinha aqui. Aqui, ó, complementa o sentido de desvendar. Complementa o sentido de um verbo. Tá bom. E que mais, hein? Ó, não complementa sentido de substantivo coisa nenhuma. Não complementa sentido de substantivo coisa nenhuma. Não complementa advérbio coisa nenhuma. Eu vou enriquecer um pouquinho essa questão. Quer ver? Vou botar um substantivo no lugar dessa oração. Diante de cada crítica escandalizada dirigida ao museu, seria interessante desvendar o escândalo. Desvendar o fato. Cabe substantivo no lugar dessa oração sublinhada. Ela é oração porque é uma estrutura verbal, subordinada porque desempenha uma função da principal, substantiva porque equivale a substantivo, completa o verbo desvendar sem preposição, complemento de verbo sem preposição é objeto direto. Então o nome clássico dessa oração é oração subordinada substantiva objetiva direta. Calma. Aí, João, mas ele não está pedindo isso. Eu sei. Ó, interrogativas diretas são aquelas que trazem um ponto de interrogação. Interrogativas indiretas são as que não trazem ponto de interrogação.
Você está vendo algum ponto de interrogação aí? Não, né? Então, ela pode ser considerada uma interrogativa indireta. Como assim, João? Isso aqui, gente, pode ser visto como uma pergunta, quer ver? Ó? Que valor foi previamente sacralizado? Só que essa pergunta está sendo feita de modo indireto, sem o ponto de interrogação. Se eu quiser, eu transformo numa interrogação direta, com um ponto de interrogação. Que valor foi previamente sacralizado? Essa mesma pergunta está sendo feita de modo indireto, sem o ponto de interrogação. Então, ela completa um verbo e pode ser considerada uma interrogativa indireta. É isso mesmo, senhores. Bacana essa questão, hein? Ela é ótima e difícil, na minha opinião. Próxima, vamos lá, senhores, ânimo e altivez. A respeito da concordância verbal, é correto afirmar, em toda a prova que você fizer, vai haver alguma questão de concordância verbal. Às vezes eles misturam na mesma questão concordância verbal e nominal. Tá legal? Vamos lá. A respeito da concordância verbal, é correto afirmar. Vamos lá. A aquisição de novas obras devem trazer benefícios a todos os frequentadores, a concordância está correta, por se tratar de expressão partitiva, que indica parte de um todo. Será que é isso, gente? Que bobagem, hein, moço? Aqui, ó. O sujeito é a aquisição de novas obras. O núcleo é aquisição. Aquisição deve. Besteira, estou riscando porque está errada. Existe atualmente no Brasil cerca de 60 museus, a concordância está correta, uma vez que o núcleo do sujeito é cerca. Existe atualmente no Brasil cerca de 60 museus, cerca de 60 museus existem atualmente no Brasil, a concordância está errada, bobagem. E com a expressão cerca de, a concordância, cerca de, nesse contexto, significa aproximadamente. Nesse caso, a concordância é feita com o quantitativo, 60 museus, tudo bem? Legal, então não é essa. A letra C, na frase, hão de se garantir as condições necessárias à conservação das obras de arte, o verbo haver deveria estar no singular, uma vez que é impessoal. Não é impessoal coisa nenhuma. Impessoais são verbos que não admitem a figura do sujeito. Haver é impessoal quando empregado com o sentido de existir, ocorrer, acontecer, ou quando indica tempo decorrido. Aqui o verbo haver só é auxiliar de uma locução verbal. Hão de se garantir as condições. As condições hão de ser garantidas. Ele é só verbo auxiliar, não é impessoal coisíssima nenhuma. Letra D de dado. Acredita-se que 25% da população frequentem ambientes culturais, a concordância está correta, uma vez que a porcentagem é o núcleo do segmento nominal. Gente, acreditar é acreditar em. Esse é um verbo transitivo indireto, embora a preposição esteja suprimida, o que é possível nesse caso de um período composto. Tudo bem? Verbos transitivos indiretos acompanhados de se indeterminam o sujeito. Acredita-se. Não se sabe quem acredita. Acredita-se. E quando o se indetermina o sujeito, é o caso, junto de verbo transitivo indireto, o verbo sempre fica no singular. Então, ele fala que a porcentagem é o núcleo, não sei do que, isso é tudo bobagem. Na frase, a maioria das pessoas não frequenta um museu, o verbo encontra-se no plural por concordar com pessoas, ainda que pudesse, no singular, concordar com maioria. Com expressões partitivas, maioria, minoria, grande parte, outra parte, pequena parte, etc., metade, o verbo fica no singular. A maioria sumiu. Mas, se essas expressões partitivas vierem acompanhadas de um termo subsequente no plural, a concordância também pode ser feita com o núcleo do termo subsequente no plural. Então, a maioria sumiu. A maioria das pessoas sumiu ou sumiram. A maioria dos parlamentares mentiu. A maioria dos parlamentares mentiu ou mentiram. Mas se for só a maioria mentiu.
A maioria mentiu. A maioria dos senadores mentiu, concordando com o partitivo maioria, ou mentiram concordando com o núcleo do termo subsequente que está no plural senadores. Beleza? A resposta dessa é letra E, de elefante. Beleza, moçada? Valeu, obrigado pela sua atenção. Sucesso em todas as suas empreitadas. Estudar é o grande segredo. Legal? Conte conosco nos seus estudos.